Bom dia a todos, bem-vindos a uma aula de simulação bioquímica. Esta aula eu vou falar em parte do que já tínhamos falado na última aula teórica sobre encontrar parâmetros para as equações do modelo. Mas como ficámos a meio, vou tentar fazer este bloco seguido. Portanto, aqui o problema é, nós já construímos as equações para o nosso modelo biológico, modelo dinâmico de um sistema biológico, mas um dos problemas e uma das partes mais morosas de fazer análises de modelos dinâmicos de sistemas biológicos é encontrar valores para os parâmetros. Nós podemos seguir diferentes estratégias para definir os parâmetros do modelo. A primeira estratégia aqui elencada, portanto, é explorar o espaço de parâmetros. Aqui a ideia é, nós não vamos estar preocupados em definir exatamente o valor, mas queremos saber qual é o comportamento do modelo para qualquer conjunto de valores de parâmetros. Não pode ser bem qualquer, tem que ser limitado, mas é essa a ideia. Vamos explorar o que é que acontece ao modelo com diferentes valores de parâmetros. O mais comum é, no entanto, tentar encontrar valores de parâmetros já conhecidos na literatura ou em bases de dados públicas. Portanto, alguns parâmetros individuais correspondem a constantes cinéticas de reações, KPMs e velocidades limite de enzimas, e isso pode estar já disponível em algumas publicações ou em bases de dados. Finalmente, normalmente não vamos encontrar todos os valores na literatura e em bases de dados para todos os parâmetros do modelo, e há sempre alguns parâmetros que não temos um valor, uma estimativa. Aí temos que usar dados que podem ser dados experimentais feitos especificamente para determinar o valor dos parâmetros, ou podem também ser dados que já estejam publicados e disponíveis e que nós usamos para estimar os nossos parâmetros. Aí dentro do uso de dados para estimar parâmetros temos duas abordagens. Podemos usar dados que são usados especificamente para determinar um ou dois parâmetros relacionados, ou alternativamente vamos fazer um ajuste de parâmetros global do modelo, ou seja, vamos ter dados normalmente para séries temporais de algumas variáveis do nosso modelo ao longo do tempo, e vamos tentar usar esses dados para encontrar o valor dos parâmetros que torna as simulações do modelo mais próximas possíveis das observações experimentais. Portanto, começando pela primeira abordagem do explorar o espaço de parâmetros, aqui, apesar de nós não precisarmos de um valor, de uma estimativa inicial para cada parâmetro, precisamos pelo menos de um intervalo, ou seja, de um valor mínimo e máximo. Por vezes, esse valor mínimo e máximo, o mínimo pode ser, por exemplo, imaginem, se for uma constante cinética, não tem valores negativos, portanto o mínimo vai ser 0, em que o 0 significa que aquela reação não acontece, portanto há de ser maior do que 0. Se for uma constante, estou a pensar numa constante cinética, por exemplo, de primeira ordem, de uma reação de primeira ordem. O valor máximo podemos ter alguma limitação física do sistema, e podemos imaginar que se eu tiver aquela reação lá a acontecer a uma velocidade acima de um certo valor, o sistema não vai ser capaz de estabilizar, por exemplo. Podemos ter um limite físico para os valores máximos. Para explorar em si o espaço de parâmetros, temos também duas abordagens diferentes. Uma é uma abordagem em grelha, a outra é uma abordagem de Monte Carlo. A abordagem em grelha consiste em, para cada um dos parâmetros do modelo, vamos definir uma lista de valores possíveis. Normalmente são valores que estão entre o mínimo e o máximo, igualmente espaçados. E combinando estas listas de valores para todos os parâmetros, vamos ter uma grelha que vai preencher de forma regular o espaço de parâmetros. O problema é que se nós quisermos fazer essa grelha com muitos valores diferentes para cada parâmetro, e se tivermos muitos parâmetros, vamos ter um número muito grande de conjuntos de parâmetros para testar, o que pode ser computacionalmente difícil. Portanto, se imaginar, se nós tivermos 5 parâmetros e cada um dos parâmetros tiver 5 valores,
se testarmos todas as combinações possíveis, temos 5 levantado a 5. Quanto maior o número de parâmetros e maior o número de valores para cada parâmetro, este número total de conjuntos vai se tornando incomportável computacionalmente. A outra aproximação é usar uma abordagem de Monte Carlo. O nome de Monte Carlo vem do casino, do famoso casino de Monte Carlo, e chama-se assim um conjunto de métodos computacionais que são baseados em números aleatórios. Portanto, aqui, na verdade, o que nós vamos fazer é, temos também o valor mínimo e máximo para cada parâmetro, e vamos atribuir aleatoriamente, normalmente usando uma distribuição uniforme, entre esse mínimo e esse máximo, um valor para cada um dos parâmetros. E depois repetimos isso, imaginem, 100 mil vezes, 1 milhão de vezes, e vamos estar a testar esse número de pontos no espaço de parâmetros. Como é uma amostragem aleatória e se for feita uma amostragem uniforme, vamos preencher de forma uniforme todo o espaço de parâmetros. Aqui a vantagem é que se tivermos muitos parâmetros, se usássemos a abordagem de grelha, íamos ter esse tal número exponencial de combinações de parâmetros a testar. Aqui nós controlamos o número de combinações que testamos. Sim? A questão é se esse número será suficiente ou não para estudar o espaço de parâmetros. Para que é útil esta exploração do espaço de parâmetros? Portanto, nós podemos fazer esse número elevado de simulações e ter alguma maneira, eventualmente rápida ou computacional, de olhar para os resultados de cada simulação e perceber se aconteceu alguma anomalia. As anomalias é termos, por exemplo, muitas concentrações a atingirem valores de zero ou então valores negativos, consoante a forma como as equações estão definidas, ou se temos modelos que não estabilizam, ou seja, que continuam, há algumas variáveis do modelo que continuam a acumular, portanto a aumentar essa concentração indefinidamente, ou mesmo que não aumentem indefinidamente, se há variáveis que atingem valores que não são compatíveis com os intervalos conhecidos fisiologicamente. Portanto, se as nossas simulações tiverem alguma destas anomalias, significa que aquele conjunto de parâmetros não é real. E o que é que isso faz? Faz com que nós começamos com um certo intervalo para cada parâmetro, mas ao fazer esta exploração do espaço de parâmetros, podemos começar a reduzir o intervalo possível para cada parâmetro. Portanto, isso pode nos ajudar mais à frente. A outra utilidade é que, ao fazer estas simulações com diferentes combinações de valores de parâmetros, podemos ir construindo um catálogo do que é que são os comportamentos possíveis do modelo. Ou seja, podemos ter um modelo que estabiliza muito rapidamente, podemos ter um modelo que tem um comportamento oscilatório, podemos ter um modelo que tem algum tipo de padrão na convergência para o steady state, e vamos catalogar os diferentes comportamentos do modelo ao longo do espaço de parâmetros. No entanto, a primeira abordagem mais comum é tentarmos encontrar, para os parâmetros que temos, alguns valores já conhecidos na literatura ou em bases de dados. Se o nosso modelo tem reações catalisadas por enzimas, então já existem algumas bases de dados dedicadas a recolher informação sobre enzimas, nomeadamente parâmetros cinéticos. São exemplo aqui 2 links que temos no slide, a base de dados Brenda e a base de dados Sábio, que recolhem essa informação. Também existe uma base de dados chamada Biomodels, que é mantida pelo EBI. A EBI é o European Bioinformatics Institute, que sempre que alguém publica um modelo dinâmico de um sistema biológico, tem a possibilidade de guardar informação sobre esse modelo nesta base de dados. Às vezes as próprias pessoas desta base de dados encontram um paper e guardam a informação sobre o modelo na base de dados, e contida nessa informação estão parâmetros que foram usados. Portanto, é provável que outro modelo que tenha sido feito para um sistema biológico parecido com aquele que nós estamos a querer estudar tenha alguns parâmetros em comum e podemos usar os parâmetros que eles usaram. Normalmente isso não dispensa ir ao paper original para perceber como é que os autores arranjaram valores para os parâmetros.
E finalmente, fazer uma pesquisa bibliográfica no PubMed à procura de artigos que tenham estudado aquele componente do sistema que nós estamos a tentar arranjar parâmetros. Portanto, fazer uma pesquisa em geral. Também existe uma base de dados genérica de valores numéricos associados à biologia, que se chama BioNumbers e que tem muitas medições experimentais. Aqui a ideia é qualquer medição quantitativa no sistema biológico pode dar origem a uma entrada na base de dados BioNumbers. E tem informação muito diversa, desde as velocidades de transcrição, de tradução, de degradação de proteínas, e pode-nos dar, mesmo que não sejam parâmetros exatamente para o nosso modelo, podem ter estimativas mais globais de como é que uma célula ou um organismo, a que velocidade é que tipicamente ocorre um certo tipo de processos, ou a quantidade a abundância de alguns componentes em células. Portanto, é uma base de dados muito rica, e em particular eles produziram um livro que se chama, portanto, se não me engano é Cell Biology by the Numbers, que está disponível neste link book.bionumbers, e que tem muitas estimativas úteis que eu acho que é muito interessante para a vossa formação ter esta noção mais quantitativa dos sistemas celulares. Em qualquer destas três abordagens é preciso ter sempre o cuidado, porque quando vamos buscar valores de parâmetros a diferentes fontes, muitas vezes vêm unidades diferentes. Ou seja, a unidade de concentração pode não ser sempre a mesma, a unidade de tempo pode não ser sempre a mesma, e por isso é preciso, quando necessário, converter umas unidades nas outras, de forma a que no nosso modelo estejamos a usar parâmetros com unidades coerentes entre si. A terceira abordagem geral é encontrar dados para ajustar os parâmetros, e a primeira abordagem dessas abordagens de usar dados experimentais é usar dados que são focados na estimativa de um ou dois parâmetros individuais. Portanto, se estivéssemos a falar, por exemplo, de dados cinéticos para uma enzima, vocês já fizeram no passado ensaios de cinética enzimática em que fazem variar a concentração do substrato e têm forma de medir a acumulação de produto ou o desaparecimento do substrato, e fazem estimativas de KPMs e de velocidades limite. Portanto, esses dados vocês podem desenhar uma experiência para obter esses parâmetros, ou podem tentar encontrar na literatura alguém que já fez uma experiência semelhante e obter dessa maneira a estimativa dos parâmetros. Além de parâmetros cinéticos, podemos estar interessados em ter um parâmetro que seja uma constante de afinidade ou uma constante de equilíbrio para a dimerização ou a formação de um complexo proteico. Geralmente, na análise destes dados, usa-se alguma abordagem de métodos mínimos quadrados, muitas vezes não lineares, para tentar chegar à estimativa dos melhores parâmetros que se ajustam melhor aos vossos dados experimentais. Aqui o problema é que, por vezes, as condições ideais para fazer o ensaio experimental para determinar os parâmetros não são equivalentes às condições em que aquele enzima, por exemplo, está na célula. Portanto, as concentrações de substrato, as interações entre aquele enzima e outros enzimas na célula, para isso existem métodos in situ que tentam compensar isso, mas mesmo assim as concentrações de substrato e de cofatores podem não corresponder exatamente às condições no sistema biológico que nós estamos a querer modelar, e isso faz com que algumas das nossas estimativas com estes ensaios possam não ser muito válidas no nosso modelo. Seja como for, é sempre um bom ponto de partida ter um parâmetro estimado a partir de dados experimentais, mesmo que sejam em condições não ideais para o nosso modelo. Portanto, numa fase posterior, podemos tentar ajustar a partir dessa estimativa inicial. Finalmente, temos a última abordagem, que será não tentar estimar um parâmetro individualmente, mas tentar ajustar todos os parâmetros do modelo ao mesmo tempo, e para isso normalmente precisamos ter uma grande quantidade de dados, e com grande quantidade de dados temos tipicamente dois tipos de dados. Ou temos
time courses, ou seja, séries temporais de várias variáveis do nosso modelo. Portanto, para nós vermos as variáveis a mudar de valor, normalmente é preciso que seja feita uma perturbação ao sistema, porque senão o sistema pode estar num steady state e nós não vemos variação das variáveis. Mas se nós fizermos uma perturbação ao sistema, o modelo vai se ajustar, ou o sistema experimental biológico vai se ajustar à perturbação, e nós, se tivermos acesso experimentalmente à variação de várias variáveis do modelo, temos time courses que podemos tentar pôr o nosso modelo a fazer previsões daqueles time courses. O que implica que temos que simular a perturbação que foi feita e tentar mudar depois os parâmetros de maneira a que a simulação dê resultados idênticos ou mais parecidos possíveis com os dados experimentais. Por vezes há certos sistemas biológicos em que é difícil fazer experiências time course por serem muito caras, por exemplo, e então é mais comum encontrar dados de steady state. Mas aqui não um steady state único, mas também normalmente temos um sistema biológico wild type, que tem uns certos valores de steady state, e depois podemos provocar também perturbações, que podem ser mutações, podem ser um meio de cultura diferente em que temos as nossas células, e com essas diferentes perturbações vamos atingir steady states diferentes. E com esse conjunto de diferentes steady states podemos tentar encontrar os parâmetros do modelo que reproduzem melhor esse conjunto de steady states. Mais uma vez, temos de ser capazes de, para conseguir um novo steady state, foi necessário ou fazer um knockout ou um knockdown de algum componente, de alguma proteína componente do modelo, ou aplicar um inibidor para inibir uma certa reação no modelo. Também temos de ser capazes de simular essas perturbações no nosso modelo. Como vamos estar a tentar arranjar valores para múltiplos parâmetros, isto trata-se de um problema de otimização complexo. É a otimização porque nós queremos minimizar a diferença entre os resultados da simulação e as observações experimentais. E temos muitos parâmetros que podemos mudar. Aí temos também algoritmos que são mais bem sucedidos nessa situação. O primeiro deles serão os algoritmos genéticos. O que é um algoritmo genético? É um algoritmo em que nós atribuímos a cada parâmetro um certo valor e o conjunto dos valores dos parâmetros constitui o genoma de um organismo virtual. Esse organismo virtual vai ter um fitness que vai ser calculado consoante a simulação feita com esse conjunto de parâmetros for bem ajustada ou mal ajustada aos dados experimentais. Quanto melhor for o ajuste, maior é o fit desse indivíduo. E depois temos uma população de indivíduos que vamos calcular o fitness para eles todos. Os que tiverem o melhor fitness vão sobreviver para uma geração seguinte, em que podemos aplicar pequenas alterações ao valor dos parâmetros, que correspondem a mutações, e gerar novos indivíduos que vamos testar outra vez o fitness e vamos selecionar outra vez as soluções que têm o melhor fitness. Se isto for feito em muitas iterações, em muitas gerações, tipicamente vamos chegar a soluções de conjuntos de parâmetros que têm um bom ajuste aos dados experimentais. Outro algoritmo é baseado numa área da estatística chamada estatística bayesiana, e temos uns algoritmos que são, por exemplo, este Markov Chain Monte Carlo, que tem alguma semelhança com o algoritmo genético, só que neste caso nós começamos portanto, imaginem o espaço de parâmetros, começamos num ponto em que cada parâmetro tem um valor e aleatoriamente, portanto, e para esse ponto eu calculei as simulações e vi se as minhas simulações eram muito boas ou muito más a reproduzir os dados experimentais. Portanto, tem uma diferença das observações da simulação face aos dados experimentais, e tem um score que me diz se aquele conjunto de parâmetros consegue reproduzir bem os dados experimentais. Depois vou aleatoriamente escolher outro ponto no espaço de parâmetros, portanto vou ter novos valores de parâmetros e vou medir se nesse novo conjunto de parâmetros tem um ajuste melhor ou pior. Se tem um ajuste melhor, eu vou para essa nova configuração.
Se tenho um ajuste pior, tenho um elemento probabilístico que, quanto pior for o fit, face ao primeiro ponto, menor é a probabilidade de eu migrar para esse ponto. Se o fit não for assim tão mau, apesar de ser pior do que onde eu estava anteriormente, há uma certa probabilidade de migrar para essa nova solução. Se fizer isto muitas vezes, com muitas iterações, e se for colecionando os valores dos parâmetros que são visitados, ao fim de muitas iterações, os parâmetros mais visitados são as regiões onde os parâmetros são melhores. Isto é outra forma de uma forma global, tentar encontrar os melhores valores para um parâmetro. Aqui um problema é que, se tivermos um sistema biológico razoavelmente complexo, é possível que existam múltiplas configurações de valores de parâmetros que sejam igualmente bem ajustadas aos dados experimentais. E ficamos sem saber qual é que é o conjunto de parâmetros real. Aí, a única hipótese é tentar arranjar alguns parâmetros para os quais já existe, por exemplo, informação da literatura, e podemos confirmar das várias soluções teoricamente possíveis, ou igualmente boas a ajustar o modelo aos dados experimentais, qual delas é que tem valores mais próximos com valores já conhecidos da literatura. Outra questão é que isto são algoritmos heurísticos, ou seja, não vão testar nunca todas as combinações possíveis de parâmetros, vão sempre ser uma aproximação e por isso nunca vamos ter a garantia absoluta que encontramos o melhor conjunto de parâmetros para o nosso modelo. Mas não vamos ter a certeza absoluta, mas geralmente somos capazes de encontrar bons conjuntos de parâmetros. Outro problema na determinação dos parâmetros é que, dependendo do modelo que tivermos a analisar, pode acontecer que alguns parâmetros sejam mesmo não identificáveis. O que é que isso significa? Significa que, independentemente se eu tenho muito bons dados ou poucos dados para ajustar o valor dos parâmetros, há parâmetros que eu nunca vou conseguir determinar com grande certeza. Isto porquê? Porque imaginem que se eu tenho um dado parâmetro, que se eu mudar o valor desse parâmetro, praticamente não acontece nada ao comportamento da simulação. E isso é possível de acontecer. Esse parâmetro individualmente é não identificável, porque tem um impacto muito baixo nos valores das simulações. Outra possibilidade é termos pares ou conjuntos de valores que, se eu aumentar o parâmetro A em 50%, mas ao mesmo tempo diminuir o parâmetro B em 20%, não acontece nada ao modelo. Porquê? Porque não acontece nada às simulações feitas com o modelo. Porquê? Porque a perturbação, a alteração na simulação, que era induzida pelo aumento em 50% do parâmetro A, é anulada ou revertida pela diminuição em 20% do parâmetro B. Portanto, em conjunto, estes pares ou conjuntos de parâmetros são não identificáveis, porque eu tenho um número infinito de combinações de valores do parâmetro A e B em que as simulações do modelo são exatamente iguais. Uma maneira de identificar parâmetros ou grupos de parâmetros não identificáveis é através de uma análise de identificabilidade que muitas vezes depende de valores de sensibilidade do modelo face a parâmetros. O que é isto da análise de sensibilidade? A análise de sensibilidade é útil para identificar parâmetros não identificáveis, mas também é útil para nós termos uma noção se temos parâmetros bem estimados ou mal estimados e tentar perceber alguns pontos centrais ou fulcrais no nosso modelo. Para um dado conjunto de valores de parâmetros e de variáveis independentes, o sistema geralmente converge para um estado estacionário. Nesse estado estacionário nós temos o valor de todas as variáveis do modelo. E agora podemos fazer a seguinte pergunta. Se eu alterar o valor de um parâmetro ligeiramente, vou alterar o valor do parâmetro em 1%, por exemplo, vou tentar perguntar que impacto é que isso teve numa das variáveis dependentes. E se eu medir, quando eu variei o parâmetro em 1%, que variação percentual é que eu encontrei numa dada variável dependente, o que eu estou a fazer é estou a medir a sensibilidade
dessa variável dependente a pequenas alterações no valor daquele parâmetro. Portanto, e é isto mesmo que é a análise de sensibilidade. É uma análise de sensibilidade relativa, o que significa que, como eu tenho, por um lado, parâmetros que têm escalas muito diferentes e, por outro lado, variáveis dependentes que também têm escalas muito diferentes, umas podem ter uma variação de 1 a 10, enquanto as outras têm de 1 a 1000. Portanto, não posso comparar diretamente a variação absoluta de uma variável com a variação de um parâmetro. Faz-se uma variação relativa. Portanto, a sensibilidade, em termos teóricos, é a derivada da função do valor de steady state de uma variável dependente em ordem ao valor do parâmetro, mas está normalizada, portanto está multiplicada ali o S do Y em relação ao P é igual à razão entre o valor de P e o valor de steady state do Y vezes a derivada do valor de steady state do Y em relação ao parâmetro P. Dependendo das fórmulas do modelo, às vezes é possível estimar esta derivada de forma analítica, mas normalmente é muito mais fácil e é válido para qualquer modelo estimar a sensibilidade através de simulações. E nós depois vamos poder fazer exercícios com alguns modelos para estimar sensibilidades, em que o que vamos fazer é vamos variar a concentração, o valor de um parâmetro em 1%, 2%, aumentar ou diminuir e observar o impacto que isso tem no valor steady state das variáveis dependentes do modelo. E para cada uma das variáveis dependentes do modelo eu posso calcular uma sensibilidade. As sensibilidades podem ser feitas não apenas ao valor dos parâmetros, podem ser feitas ao valor das variáveis independentes e também não são feitas necessariamente só a medir a sensibilidade dos valores de steady state. Eu posso provocar uma perturbação no meu sistema e observar quanto tempo é que o meu sistema demora a recuperar até o steady state. Eu posso ver a duração desse tempo de transição, como é que varia com o valor dos parâmetros. Ou, se o sistema tiver um comportamento oscilatório, posso medir a sensibilidade da amplitude ou da frequência das oscilações relativamente ao valor dos parâmetros. Além disso, aquilo que eu descrevi como sendo a análise de sensibilidade é uma análise de sensibilidade local, portanto, é a análise de sensibilidade à volta, portanto, fazendo pequenas alterações à volta de um valor de referência para cada parâmetro. No entanto, também é possível, também pode ser interessante, repetir esta análise de sensibilidade não para um conjunto de parâmetros, mas para muitos valores de parâmetros. Portanto, muitas vezes, quando se faz aquela exploração do espaço de parâmetros que falámos no início, pode-se fazer em cada novo ponto uma análise de sensibilidade. Isso pode nos dar alguma ideia se alguns parâmetros apresentam uma sensibilidade elevada, ou melhor, se o modelo apresenta uma sensibilidade elevada a esses parâmetros, só para aquela configuração de parâmetros ou, em geral, para qualquer configuração de parâmetros. Se um parâmetro, ou melhor, se o modelo tiver uma sensibilidade elevada relativamente a um parâmetro, então geralmente é possível identificar experimentalmente o valor desse parâmetro. Porquê? Ou seja, porque eu sei que pequenas alterações no valor do parâmetro levam a alterações visíveis nos valores de steady state do modelo, nas simulações do modelo, e por isso eu provavelmente consigo arranjar dados experimentais em que o valor da variável vai me permitir identificar o parâmetro. Por outro lado, se eu tiver pares de parâmetros, portanto, eu para cada parâmetro posso calcular a sensibilidade de todas as variáveis dependentes relativamente a esse parâmetro. Isso vai me dar origem a uma lista de valores que eu posso guardar num vetor. Se eu fizer esse vetor de sensibilidades, de olhar para o vetor de sensibilidades para dois parâmetros, se esses dois vetores de sensibilidades forem muito correlacionados entre si, significa correlacionados ou anticorrelacionados, significa que o impacto que variações daqueles dois parâmetros têm nas variáveis do modelo são semelhantes. E então tenho a tal situação em que se eu aumentar o parâmetro A em 50%, vou ter um impacto oposto de aumentar ou diminuir o parâmetro B noutro valor. Isso significa que o que eu faço num parâmetro pode ser anulado, ou o efeito de alterar um parâmetro pode levar a simulações, a diferenças das simulações que podem ser anuladas com alterações no outro parâmetro. E então temos um daqueles conjuntos de parâmetros que são não identificáveis. Outro tipo de leitura que se faz da análise de sensibilidades é que se eu tiver uma sensibilidade que em valor absoluto seja inferior a 1, significa que eu fiz uma perturbação no parâmetro
e o sistema teve uma resposta relativamente mais baixa do que a perturbação que foi feita ao parâmetro. Então o sistema tamponou, ou de alguma maneira reprimiu a perturbação que foi feita no parâmetro. Se por outro lado eu tiver uma sensibilidade maior em valor absoluto, maior do que 1, significa que o sistema amplificou a perturbação que foi feita no parâmetro. Na maioria dos modelos dinâmicos que foram ou que têm sido trabalhados até agora, é raro encontrar valores de sensibilidade muito elevados. Ou seja, um modelo que esteja bem parametrizado, geralmente a maioria dos parâmetros tem uma sensibilidade inferior a 1, em valor absoluto. Ou pelo menos, há quem diga, abaixo de 4. Acima de 4 é muito raro, mas no entanto, alguns parâmetros, se tiverem uma sensibilidade elevada, isso pode significar que são pontos de controle do sistema biológico. Imaginem que nós queremos identificar um alvo terapêutico para controlar uma situação patológica. Aí os pontos de sensibilidade elevada são candidatos a alvos terapêuticos, porque se nós tivermos um fármaco que vai inibir ou ativar a reação catalisada por aquele componente do sistema, por exemplo, vamos ter um impacto maior no comportamento do sistema global. Outra maneira de ler esta análise de sensibilidades, porque é que a maioria dos parâmetros tem uma sensibilidade mais baixa? Uma forma de vermos isto é, normalmente o valor dos parâmetros é algo que está codificado geneticamente. Ou seja, se um parâmetro for o km, por exemplo, de um enzima, o km do enzima está relacionado com a afinidade com que o enzima se liga a um substrato. Essa afinidade está codificada na estrutura tridimensional do enzima. Se eu quero modificar a estrutura tridimensional do enzima, posso fazê-lo através de uma mutação que leva a uma alteração do aminoácido e leva a um folding diferente da proteína. Portanto, o Km é função dessas mutações. Se eu provocar uma mutação que altera a estrutura da proteína, é possível que isso me leve a um valor de Km diferente. Portanto, o facto da maioria dos sistemas biológicos apresentarem sensibilidades baixas para os seus parâmetros, significa que são parâmetros, a maioria deles, robustos a eventuais mutações. E isso é importante do ponto de vista evolutivo, porque senão qualquer pequena mutação ia ser muito disruptiva e levar a grandes alterações de fenótipo. E a experiência diz-nos que a maioria das mutações tem efeitos pequenos no comportamento dos sistemas biológicos. Haverá então alguns pontos fulcrais que muitas vezes estão associados a patologias, a doenças, ou que são bons alvos terapêuticos, em que são pontos de controle do sistema em que, se nós fizermos uma pequena alteração dos parâmetros, vamos ter um impacto maior no comportamento do sistema. Pronto. É isto. Obrigado e depois novidades em próximos vídeos.